Olá turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar sequência aí ao conteúdo de corrente elétrica, né? Bom, na aula de hoje a gente vai observar os efeitos da corrente elétrica, né? Como é o comportamento da corrente elétrica em algumas situações, né? Questão de condutores, né? Função da natureza, entre outros exemplos, né? E o primeiro efeito, né, que nós temos aí é o efeito magnético. Efeito magnético. É, nesse caso aqui, gente, nesse efeito magnético, ele ocorre quando a corrente elétrica ela passa, né, por um fio condutor. E aí ocorre a geração de um campo magnético, né? É o que ocorre aí, né, que é a base de funcionamento quando você tem aí motores elétricos, relés, né? E até transformadores, né? Então, essa é a definição do efeito magnético, né? Toda corrente, um condutor, ela gera um campo magnético que serve como base para outros, né, para o funcionamento de outros dispositivos, né? Temos aí o efeito luminoso, efeito luminoso. Bom, esse efeito aí, galera, a gente observa que ele ocorre através de um gás rarefeito, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Com que aí ele faz com que emita a luz, né? Ou seja, que, por exemplo, lâmpadas fluorescentes, né? Painéis também de anúncios luminosos, né? Elas são feitos dessa aplicação, né? Que a energia elétrica é transformada diretamente em energia luminosa. Então esse é o efeito luminoso, né? Temos também aí o efeito químico, né? Efeito químico. Temos aí efeito químico. Bom, esse efeito aí, né, ocorre quando os condutores líquidos, né, eles são percorridos por uma corrente elétrica, né? Quando você tem aí reações químicas, né, decomposições de íons, né, e outras ocorrências também. Você tem também aí a cromação, né? Você tem cromação e niquelação de materiais, né? Que são aplicações industriais aqui nesse caso, né? Do efeito químico aí da corrente elétrica, né? Temos aí o efeito fisiológico, né? Que é conhecido como choque elétrico, né? Efeito fisiológico. Que é o choque elétrico. Nesse caso aqui, né, a ação da corrente elétrica é sobre o corpo humano, né, que ocorre o choque elétrico, né, e aí provoca contrações musculares, né, que a gente conhece aí popularmente como choque elétrico, né. A sensação de choque elétrico, né, quando a gente está observando, né, quando ocorre a contração muscular, ele tem que ser superior, né, ele tem que ser superior a 1 miliampere. Né?
ele tem que ser superior a 1 mA para estar surtindo efeito. E o choque elétrico, né, ou o efeito fisiológico, ele é considerado fatal entre quando você tem aí 100 miliamperes, né, 100 miliamperes e 200 miliamperes. Então, essa aqui é a configuração de que pode ser fatal, né, o choque elétrico para um ser humano, né, para uma pessoa. E para ser observado, né, para que ocorra a contração muscular, ele tem que ser superior a 1 miliampere. Temos aí também o efeito Joule ou efeito térmico. Esse efeito aqui ele ocorre quando você tem quando a energia, né, ela é dissipada, né, ela é transformada em calor, né, quando você tem energia elétrica, né, e ela é transformada em calor. Isso aqui se dá, né, é chamado de efeito Joule ou simplesmente efeito térmico, né. E lembrando que isso aqui ocorre, né, geralmente quando se tem a elevação da temperatura no condutor, né? E aí ocorre o efeito Joule. Galera, a gente finaliza aqui nossa aula de hoje, né? Eu vou deixar com vocês a atividade, né? Módulo 2, né? Física 2. Módulo 2, Física 2, capítulo 7, né? Onde a gente está abordando corrente elétrica. Página 40, né? Atividades para a sala, questões de 1 a 5. Né? Então, módulo 2, Física 2, capítulo 7, página 40, questões de 1 a 5, tá bom? Então, eu deixo aí com vocês essa atividade. Lembrando que quem não tiver conseguindo enviar ainda, é só aguardar, tá bom? Pode aguardar até a plataforma normalizar. Não precisam entrar em desespero. Se a plataforma não consertar esse problema, aí eu vou buscar outras soluções para estar recolhendo atividades, tá bom? A gente finaliza aqui nossa aula. Espero que tenha ficado claro esses conceitos, né? Estudem, tá bom? Nos vemos na próxima aula.